Tá dando para me ouvir bem? Muito bem. A Eu senhora está me também estou te ouvindo? ouvindo bem. Oi? Graças a Deus, que bom. Eu também estou te ouvindo muito bem. Ontem foi a nossa noite de testes, né? Foi ontem que a gente estava fazendo os testes? Foi. Ontem tudo aconteceu, né, pastor? Tudo Foi muito aconteceu. bom. Nossa, mas eu tenho observado uma coisa, missionária, que sempre quando a gente vai fazer algo para Deus, o inimigo faz de tudo para tentar nos intimidar, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos distrair, mas isso é só um sinal de que Deus já está trabalhando, já está operando, É porque verdade. ninguém perde tempo com árvore infrutífera, seca. Verdade. Pelo Glória a Deus. contrário, né? Se está incomodando é porque tem fruto bom, fruto comestível, Verdade. gostoso, doce. E desde já nós vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor venha tomar a direção, tomar o controle. O objetivo aqui é falar desse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que não mudou. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus que enviou o seu próprio anjo ali na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que operou na vida dos apóstolos, o Deus que mudou a história de Raabe, é o nosso Deus. Então vamos pedir que ele esteja sempre na direção de tudo que for falado aqui, porque tudo é para mostrar o poder dele. Eu gostaria, por gentileza, querido, que você já começasse fazendo essa oração, pedindo que o Espírito Santo tome o lugar de honra e que vidas sejam transformadas através desse momento que a gente vai passar aqui nessa tarde. Amém. Então vamos orar? Olha, o pessoal já está entrando, minha amiga já entrou, que Da minha legal. tia também acabou de entrar. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante da sua santa presença, para pedir ao Senhor, ó Deus, que venha tomar a direção, Pai, desta live, que todas as pessoas que vão entrar agora, ou as pessoas que já entraram, que sejam edificadas, que vidas venham ser curadas, que cadeias venham ser quebradas através desse testemunho, porque eu vim não falar de mim, mas falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que detém em suas mãos todo o poder. E agindo o Senhor, Aleluia. ninguém pode impedir. E por isso eu estou aqui Aleluia. para testemunhar as boas coisas que o Senhor me fez. Amém. Amém, graças a Deus. A gente não pode se calar, ainda mais com essa ferramenta tão poderosa que é a internet em nossas mãos. É um privilégio nós fazermos parte dessa geração e usarmos isso para a glória de Deus. Porque nós vivemos dias, missionária Valéria e vocês que já estão aí conosco, que são transmitidas coisas absurdas pela internet. Se transmite pela internet como suicidar, se transmite pela internet ao vivo um pai estuprando o próprio filho, se transmite crimes hediondos, se transmite coisas, orgias, como se usa drogas, assim, coisas que eu não consigo imaginar, como que se pratica crimes, tantas coisas terríveis que a gente vê pela internet. Então a gente tem que usar essa ferramenta para levar o nome de Deus. Porque é só Deus para parar essa nação desenfreada. É só Deus para tomar a frente e colocar as coisas em ordem. Porque nós vivemos dias, missionária, e você que nos ouve aí também, trabalhosos, difíceis. E nos quatro cantos dessa terra, porque o Senhor falou que no mundo teríamos aflições. E de fato elas estão aí. Então, tudo que você for fazer, faça para glorificar o Deus que te deu a vida. Que os seus ouvidos glorifiquem a Deus. Cuidado com o que você ouve. Que os seus olhos glorifiquem a Deus. Cuidado com o que você vê. Que a sua boca, a sua língua, o seu nariz, as suas mãos glorifiquem a Deus, porque Jesus nos chama para ser luz em meio às trevas, para ser sal, para temperar com sabor maravilhoso e agradável. E o Senhor nos chama
para fazermos parte dessa geração que vai cumprir o ID. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Palavras de Jesus Cristo. E no nome dele, as obras continuam. Enfermos serão curados, endemoniados serão libertos, e se tomarmos algum veneno mortífero, não sofreremos dano algum. Pelo contrário, ele em nós nos dará o poder do Espírito Santo para pisarmos serpentes e escorpiões e fazermos a diferença nessa geração. Amém, glória a Deus. Então, pastor, eu não poderia deixar, né, nunca, de contar as coisas que o Senhor fez na minha vida. Foram, como o próprio título diz, né, quem te viu e quem te vê. Eu já ouvi isso. E eu fiquei muito triste na ocasião, quando eu ouvi isso, porque foi uma época que eu estava muito debilitada, eu estava muito magra, muito, sabe, com aparência muito abatida mesmo. E uma pessoa que me conhecia de antes, sabe, que eu era uma pessoa, essa pessoa virou para mim e falou assim, quem te viu e quem te viu. Aquilo entrou assim de uma forma tão cortante, foi tão ruim ouvir aquilo. E depois os anos se passaram, Jesus fez o que ele fez na minha vida. E hoje, olha para você ver como Deus é lindo. Essa pessoa já me mandou mensagem através do Message, colocou, olha, será que você pode orar por mim? Então a gente para e pensa, tem outro alguém que pode fazer isso senão o Senhor? É somente um Deus todo-poderoso para poder tornar, como a senhora disse outro dia, né? Assim, da água para o vinho mesmo, fazer, aliás, do vinho para a água, né? Fazer uma mudança completa na vida da gente. Então, não tem como eu não falar, não tem como eu não testemunhar. Às vezes, eu já deixei algumas coisas por fazer para ir em alguns lugares levar meu testemunho, porque em momentos de muita aflição da minha vida, eu falei, Senhor, eu vou contar aquilo que o Senhor me fez, porque foram coisas grandes demais. E hoje, através dessa oportunidade, eu queria já, desde já, agradecer a senhora esse convite, viu? Eu quero contar para essas pessoas que estão nos assistindo, que pessoas venham assistir depois, e que o Senhor possa, de alguma forma, mudar algo na vida delas. Porque o Senhor não é aquele que cura só a pessoa do vício, não. O Senhor, ele ressuscita mortos, ele tem o poder de fazer todas as coisas. A partir do momento que você crê, que você buscar do Senhor, ele é Deus para fazer todas as coisas nas nossas vidas, né? Então, foram 9 anos, pastor. 9 anos, eu perdida nas garras de Satanás. Você imagina um dia nas mãos do diabo. Agora, você imagina 9 anos. É muito triste. Eu era uma pessoa que trabalhava, tinha uma vida normal, só que eu não tinha o principal e que muitas pessoas têm perdido hoje, base familiar, né? Eu não tinha isso. Eu não tinha temor do Senhor. Hoje nós temos, gente, nós temos muitas formas de buscar a Deus e tem pessoas que ainda estão resistentes. Tem pessoas que ainda ficam achando que o tempo é longo, que vai dar tempo. Gente, a palavra diz que será como um piscar de olhos. Imagina! Nós temos que correr, sim, buscar a face do Senhor, buscar estar nos caminhos do Senhor, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? Então, foram 9 anos, eu trabalhava, tinha meu emprego, namorava com um rapaz há 13 anos, e eu acho que tudo já começou errado, né? Aquilo que começa errado, termina errado. Porque um namoro de 13 anos, aonde ele vai dar? Não é que a pessoa tem que correr para casa, cada um faz da sua vida da forma que quer. Mas hoje, eu conhecendo um pouquinho, porque eu ainda preciso muito, preciso de aprender bastante. Né? Conhecendo um pouquinho da palavra, eu acho que 13 anos já deu tempo de você conhecer, de você orar, de você saber se é aquilo que você quer para a sua vida, porque senão você não vai estar de acordo com a lei do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor, sem dúvida. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou aqui uma testemunha viva que já andou em vários caminhos, né? Eu andei no Espiritismo, eu fui criada no Espiritismo, né? Não digo que o Espiritismo seja ruim ou que seja errado. Nós estamos aqui para falar do Senhor que faz todas as coisas, que fez os céus e a terra. Cabe a você acreditar ou não acreditar, você tem um livre-arbítrio para escolher. Mas eu creio que eu escolhi a boa parte, porque eu passei por todo esse processo.
Eu passei pelo processo de estar servindo no Espiritismo, não foi uma experiência boa para mim, né? Depois disso eu saí, sofri muito. Comecei a trabalhar numa empresa muito boa até, e eu achava que eu não tinha dependência do Senhor, porque eu tinha 24 anos de idade. Nessa época eu já tinha uma casa própria, meu avô e minha avó já tinham me dado essa casa. Quem me conhece, muitas pessoas que estão assistindo aí, me conhecem lá do bairro Boa Vista, sabem um pouquinho dessa história, presenciaram. Então, eu já tinha uma casa muito boa, trabalhava numa boa empresa, namorava o gerente. Eu pensava assim, tô bem, não tinha filho, preciso de Deus para quê? Mas eu cheguei a uma conclusão que, assim, nós precisamos mais de Deus do que de água. Gente, você tem noção do que é isso? Sem a presença, sem a graça do Senhor, nós nem levantamos. Para Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, é a razão pela qual nós não somos consumidos. Imagina se nós não tivermos, não é verdade? A presença e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. A gente sofre muito. Então eu pensava assim, eu não me recordo de eu ajoelhando no chão, de eu pedir a Deus, eu me prostrar diante do Senhor nenhuma vez, antes de acontecer o que aconteceu comigo. E talvez o que aconteceu foi até para que eu não me perdesse, para que a minha alma fosse salva. Hoje eu penso assim, porque eu era uma pessoa assim, fazia todas essas coisas, mas não tinha temor do Senhor. Logo depois comecei a me envolver com droga, com maconha, cocaína, mas sempre continuei trabalhando, fazendo as coisas, porque são drogas menos agressivas, vamos dizer assim, né? Que não causam uma dependência tão grande quanto o crack. Só que um belo dia, um amigo me ofereceu uma festa que tinha lá em casa, e eu já estava sob efeito de álcool, aí eu experimentei. Aí depois experimentei de novo e fui indo. Quando eu fui assustar, gente, ninguém falou comigo, olha, você vai ficar, eu vou te mostrar o que é uma Cracolândia, tá? Depois que você se viciar, você vai ficar igual esse pessoal, você vai ir para lá, você vai perder tudo que você tem. Porque ninguém te conta isso, ninguém te fala isso. A pessoa chega e te apresenta, né? E aí a falta de responsabilidade também, porque eu creio que eu deveria ter sido um pouco mais firme, né? Ter sido mais responsável, porque quando você já não tem temor do Senhor, e tudo fica mais fácil para você fazer as coisas erradas. E aí fui e continuei usando, só que eu não sabia nem aonde comprava. Ele e mais um outro amigo que já é falecido, faleceu até há pouco tempo, sempre ia lá na minha casa e buscava para mim, falava, eu estou a fim de usar e tal, vamos fumar? Eu pegava e falava, vai lá, tinha dinheiro lá na mão, vai lá comprar. E aí depois eu já comecei a ficar numa dependência e falei, onde que vende? Aí ele me explicou, na esquina ali de casa, você vai um pouquinho para baixo, que eu não vou falar o nome de quem, nem Receita Família, hoje a pessoa também já não vive mais. E aí eu aprendi aonde que era. Então tudo foi, sabe, caminhando assim lentamente, mas tudo pro abismo mesmo. E foi um tempo de muito choro, de muito sofrimento. Eu comecei a buscar a droga nesse rapaz, e eu chegava do serviço, a primeira coisa que eu fazia, trocava de roupa, ia lá como quem não quer nada, né? Eu andava bem arrumada, porque na empresa que eu trabalhava a gente tinha que andar assim. Então as pessoas não desconfiavam de nada. De repente eu comecei a emagrecer de uma forma e tudo, pedi para sair dessa empresa, saí. Já gostava de mexer com salão, comecei a trabalhar com o salão estava indo hiper bem. Lá tem muitos amigos que, desde aquela época, né, que foram clientes. E eu comecei a ficar, não fechar o salão mais, eu fechava o salão e ficava lá dentro usando drogas, né, e achava que aquilo não ia me levar para o curso, que aquilo não ia, e cada vez mais eu me distanciando de Deus. E aí eu não tinha minha mãe perto, né, minha mãe já morava aqui, nesse outro bairro, não tinha aquele apoio de família, eu nunca tive a convivência com meu pai, eu fui conviver com meu pai, eu já era bem grande. Então, tudo isso envolve muito. Então, por isso que hoje eu tenho muito cuidado, eu tento ficar o máximo perto dos meus filhos e estar orientando eles, né? Porque às vezes a pessoa pensa que não, gente, família é tudo. Se a pessoa não tiver uma base, não é verdade? Se seus filhos não tiverem uma referência, eu não tinha essa referência. A referência que eu tinha, infelizmente, minha mãe morreu com quase 50 anos de ataque fulminante. A minha mãe bebia cachaça, bebia muito, fumava muito. Morreu super nova e foi a referência que eu tive.
infelizmente, né? Então, assim, hoje eu procuro passar para os meus filhos tudo que eu posso de melhor. E Deus é tão lindo que eu tive os meus filhos, quando eu engravidei do Pedro, eu estava numa fase, imagina uma mulher, aí eu já estava totalmente viciada, já tinha saído dessa casa, dessa minha casa, já tinha alugado tudo lá, vim para um barracão aqui para eu ficar isolada das pessoas, e aí engravidei. Imagina uma mulher com 29 anos, totalmente assim, não tinha mais roupa, não tinha sapato, não tinha nada. Já tinha vendido tudo. O que eu tinha era o que eu ganhava. E olha que eu tinha muita coisa. Então, me sustentei durante esses anos todos somente com venda de coisas, venda de móveis, de coisas que eu tinha. E eu não percebi, sim, foi muito triste. A minha avó, quando me deu a casa, ela me deu a casa assim, fechada, com tudo dentro, né? Então, assim, eu fui vendendo tudo. Eu vendi mesas de jacarandá, de 6 cadeiras, por 50, R$ 60. Então, assim, é muito triste mesmo. E eu vim para cá, e quando eu estava, assim, quase à beira da morte, porque eu já estava totalmente viciada, totalmente magra, né? Assim, totalmente dependente mesmo, eu engravido. Meu Deus, você imagina? Eu viciada, andando para cima e para baixo, saía daqui, pegava um ônibus 3 horas da manhã para ir para Pedreira, para Dolores, Meu grávida, Deus. durante os 9 meses da minha gravidez. Aí nisso a minha avó estava nessa casa de cima, e como a família do adicto sofre, né? Porque a minha avó, ela não tinha aquela base para me passar, minha avó era uma pessoa que vivia muito viajando e tudo, ela não teve esse cuidado nem com o próprio filho, porque ela foi criada assim também, e isso vai passando, né, de geração em geração. Sim. Só que quando ela via eu saindo de madrugada com o meu filho na barriga, ela falava, esse menino vai nascer doente, porque os mais velhos têm esse negócio, né? De sempre falar sobre a saúde, igual ela falava, essas noites de sono que você está perdendo, você vai ver lá na frente, É né? verdade. E hoje eu com 40 anos, tem hora que deu um friozinho, eu já tô lá com calafrio, porque eu falo assim, gente, ou foi muita coisa que eu fiz no passado e hoje o corpo sente, ou é porque a idade está chegando mesmo. Mas a minha avó falava, e minha avó às vezes ficava sentada no banquinho lá fora, até o dia amanhecer, esperando eu, esperando meu tio. Então, Meu assim, é Deus. muito sofrimento. Chegou um tempo que meu tio começou a vender tudo que tinha dentro da casa da minha avó. Tudo, tudo, tudo. E eu junto com ele, né? Ele usava droga também. E começou a vender tudo que tinha dentro de casa. E aí foi ficando pior a situação, ao ponto que a gente começou a vender os alimentos, né? Não tinha... Porque o vício é tão... O vício no crack, ele é tão demoníaco, ele é tão avassalador, que a pessoa... Você pode estar normal, acabou de acordar, você fuma um pedacinho assim, acabou seu dia, a sua cabeça já muda, você já sai doido, você já tem que usar de novo. E aí você faz o que tiver na sua frente, né? Você faz o que puder. Isso envolve várias coisas. Envolve você roubar, ou você se prostituir, né? Fazer vários tipos de É coisas. E o capaz de inimigo qualquer coisa pela pedra, né? É capaz de qualquer coisa. Qualquer loucura. E o diabo, ele vai cada vez mais, ele vai te empurrando, né? Vai te empurrando, vai te... Não, vai lá, vai te encorajando. Por quê? O inimigo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Quando ele está vendo que uma mulher que era da forma que eu era, de repente eu estava totalmente viciada, totalmente dependente, aquilo para ele era uma maravilha. Às vezes eu achava até droga no chão, né? Porque o inimigo, ele tem essas artimanhas dele, né? E eu falo para a senhora, foi um tempo de muito sofrimento, mas hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu passei. Pastora, senão eu não teria conhecido o Deus que eu conheço. Senão eu não serviria esse Deus tão maravilhoso. Não teria as experiências que eu tenho com Deus hoje. Eu, grávida do Pedro, andando na rua, eu caí, cortei a barriga por fora. Isso eu Nossa, estava muito feliz de ganhar ele. E meu Deus. eu não tinha aquela consciência de, tipo assim, será que vai fazer mal para a criança? Eu não pensava nem em mim. Eu estava numa situação que eu não gostava nem de mim, eu não pensava no que podia acontecer com ele ou comigo. Se alguém, um dia uma senhora que estava morando lá na minha casa falou assim,
Ah, se você morrer, você vai morrer, nem vai sentir, nem vai nem saber por que você morreu. E isso é muito sério. Hoje eu vejo a gravidade disso. Quanto Deus me guardou, quanto Deus foi maravilhoso comigo. E tem hora que eu penso, o que que Deus viu em mim? Porque eu falo assim, Deus não tinha nada, sabe? Nem um pouquinho de coisa boa. E o Senhor ainda consegue ver algo de bom e resgatar. Pastora, eu subia, às vezes, de madrugada, 2h30, 3 horas da manhã, eu com uma roupa, micro roupa, né? Eu já não tinha muita roupa, o que eu ganhava eu usava. Eu com aquelas micro roupas, né, para atrair pessoas também, porque era uma forma de eu ganhar dinheiro. Eu subia para o Alto Vera Cruz e estava naquela fase dos cachorro pitbull, né? De todo mundo comprando cachorro pitbull, criando cachorro pitbull. Hoje em dia eu vejo o perigo a que eu passava e tudo, e Deus me guardava o tempo todo. E eu subia pelos becos, eu não andava pela rua, eu subia pelos becos, e eu sentia como se fosse uma presença perto de mim. E eu falava assim, deve ser algum guia, algum orixá, né? Pensando comigo. E hoje eu consigo entender que aquela presença que eu senti era o próprio Deus me guardando. Porque ele tinha um Aleluia. propósito na minha vida. Ele tinha um Glória a propósito na minha Deus. vida, ele tinha um propósito através da minha vida, de ganhar almas para o Senhor. Eu nunca imaginei que aquela pessoa que eu fui, aquela pessoa que passou por tudo que eu passei, um dia poderia vir a ganhar almas para o Senhor. E através do trabalho que a gente faz aqui, quantas pessoas já se rendeu ao Senhor? E assim, eu fico numa felicidade que a senhora não tem noção. É muito, é só Deus, gente, é só Deus mesmo para fazer isso. E aquela mãe que às vezes pensa, ah, meu filho tá na droga, não tem mais jeito para ele. Ô mãe, tem jeito sim, porque teve jeito para mim. Com o Senhor, Deus tem jeito para tudo, para todas as coisas, não tem problema que ele não consiga dar jeito. Aquela esposa que às vezes pensa, ah, meu marido está na droga, ou meu marido bebe, ou meu marido ele é uma pessoa assim, assado. Gente, coloca sua confiança em Deus, entrega sua vida, seus caminhos para o Amém. Senhor. Você vai ver se Deus não muda essa história. Porque eu estou aqui para falar para você que Ele é um Deus que muda histórias, Ele é um Deus que faz Aleluia. as coisas. E eu fico, assim, hoje eu falo, passei por um deserto muito grande. Isso é só um pedacinho. Ainda tem muito mais coisa para eu te contar. E passei por um deserto muito grande, mas nesse deserto eu pude conhecer esse Deus. E através disso, hoje eu posso fazer várias coisas, várias obras sociais, contar para as pessoas, ir na Cracolândia e contar, mostrar minha foto, contar, olha, essa aqui era eu. Eu já fui pior do que você. Eu vivia uma vida pior do que a que você vive. Porque tem hora que eu chego na Cracolândia, igual nós fomos esse mês, e eu olho para algumas pessoas e eu falo assim, poxa, o pessoal tá avançado. Porque eu, na época deles, não tinha nem chinelo. Às vezes eu tava descalço, as pessoas de tênis, né? E tudo. E eu falo assim, Senhor, eu andava bem pior. E hoje eu posso ir lá, levar um carinho, levar uma palavra. Às vezes vou só para levar água. Mas junto com aquela água, eu levo o meu testemunho. Eu vou contar aquilo que o Senhor me fez, porque foi grande demais. E, pastora, eu andava dessa forma, ia para o Alto Vera Cruz, ficava lá 2, 3 dias, às vezes até com banho. Quando vinha para casa, eu entrava para a casa da minha avó. A minha avó ainda me aceitava dentro de casa, mesmo já tendo me dado uma casa, eu tendo passado por tudo isso, saí de lá e ainda vinha molar ela aqui, né? Olha que sofrimento. E ela ainda me aceitava dentro de casa. Aí eu tomava banho, dormia ali um dia inteiro, acordava, já corria de novo para a boca, já corria para fazer algum, como a gente dizia, né? Algum corre para poder usar mais drogas, e foi só sofrimento o tempo todo. Até que eu tive o Pedro, né? Durante esse tempo esses 9 anos, foi assim, se eu for contar aqui, eu acho que tem coisas muito pesadas que não convém eu contar aqui, mas quem conhece, quem é usuário de drogas, sabe o que acontece, né? É muito pesado, não dá para contar aqui na live, mas todo mundo já imagina. Só que Deus mandou o Pedro, meu filho, e assim, eu tenho certeza que ele mandou o Pedro para salvar a minha vida.
eu engravidei do Pedro. E assim, humanamente falando, não tem como achar que ele não ia nascer doente. Porque uma mulher que usa droga durante toda a gravidez, eu parava no posto de gasolina em 2012, que foi a época que o Pedro nasceu, e em 2012 ainda vendia, né, o álcool em garrafinha. E eu pegava e comprava o álcool e bebia o álcool de carro com ele na barriga. Então, a senhora imagina, quando eu bebia, ele revirava dentro da minha barriga. E Meu eu não tinha Deus. consciência que ele podia até morrer. E eu caí com ele na barriga uma vez. E logo depois eu tive o Pedro. Eu fui para o hospital para ganhar o Pedro. Conheci quem é o meu marido hoje na rua. Ele não era usuário de drogas nem nada, só que ele era empregador na época. E eu comecei a conversar com ele. Eu acho que foi Deus que preparou tudo, né? Deus, ele é tremendo, ele faz tudo da forma certa. E eu comecei a conversar com ele, tudo, pedi ele um dinheiro, ele me deu dinheiro, depois no outro dia ele veio aqui na minha casa, eu contei para ele onde eu morava. Aí acabou que a gente se relacionou e ficamos, e eu fui para uma casa de recuperação, assim que o Pedro nasceu. Quando o Pedro nasceu, eu falei assim, gente, não tem cabimento esse menino ter nascido da forma que ele nasceu, totalmente saudável. Os médicos fizeram todos os tipos de exame nele, teste de abstinência, todos os tipos de exame, e ele nasceu totalmente saudável. Nem na incubadora ele ficou. Ele Aleluia. nasceu para a glória de Deus, Só 50 Deus. centímetros, nasceu assim totalmente perfeito. E não tinha como, humanamente falando, até os médicos, eu tomava na minha ficha, tinha lá usuária de crack e etanol. E ele nasceu totalmente perfeito para a glória de Deus. Então, assim, Deus tinha um propósito o tempo todo. E a médica falou assim, olha, você não vai poder tirar ele do hospital. E aí, nisso, eu fiquei muito triste. Eu vim para casa desesperada, porque na hora que eu vi ele, Deus colocou um amor diferente no meu Aleluia. coração. Uma coisa totalmente diferente. E aí, eu vim para casa e chorei copiosamente. E falei com o Senhor, Senhor, não deixa eu perder esse filho. Se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir, nunca mais eu vou colocar essa droga na minha boca, em nome de Jesus. Isso foi em 2012. Pastora, para a honra e glória do nosso Deus, tem 10 anos, eu nunca mais Aleluia. coloquei essa droga na minha boca. Mas foi Aleluia. difícil, porque eu fui para uma casa de recuperação no bairro Teresópolis, e lá em Betim. E o Teresópolis, ele é um bairro de periferia mesmo, e lá na porta da casa de recuperação tinha um pessoal que vendia droga. Meu E, Deus. olha que Na prova. porta da casa de recuperação. Tinha a casa, tinha um portãozão, Meu e Deus. bem na esquina o pessoal vendia. E tinha uma comunidade bem acima, assim, que não quer dizer que porque a comunidade tem usuários de droga, não. Dizendo que lá havia. E o portão ficava aberto, ficava na casa de recuperação quem queria realmente. Mas a palavra de Deus fala que se pelo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A casa de Aleluia. era uma casa de recuperação evangélica, que a gente era liberto pela palavra. Então, Aleluia. Deus é tremendo, né? Eu acho que o que me deu mais força foi isso, porque quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer Jesus, e começaram a falar de Jesus, e eu comecei a aprofundar naquilo. Aí tinha um pastor, pastor Serafim, que hoje já dorme no Senhor, ele ia para lá dar o estudo bíblico para a gente, inclusive essa Bíblia foi ele que me deu. E ele começou a dar o estudo bíblico, que eu não deixava de fazer dia nenhum. E tinha a Igreja Batista Nova Aliança, que era assim, um pouquinho para cima, e era a igreja que ajudava a casa de recuperação. E eu comecei a conversar com os pastores, comecei a me envolver mais, e fiz o pré-batismo, me batizei, né? Para honra e glória de Deus. E aí, pastor, eu já comecei a fazer propósito com Deus. Eu, 3 horas da manhã, todos os dias na casa de recuperação, eu de joelhos. E nisso, meu filho, como eu falei que a médica não queria deixar eu tirar ele do hospital, ela pediu que alguém responsável fosse.
E como essa casa que eu tinha no Boa Vista, eu tinha deixado lá alugado para algumas pessoas, Deus me encaminhou um presbítero para morar lá, o presbítero Anderson, e a esposa dele, a Vaneide. E eles foram morar lá nessa casa, e aí, só um minutinho, pastor. Dá licença, em nome de Jesus. Meu filho chegou aqui. Amém, é bênção. É bênção. Vou tirar minha atenção toda licença. É bênção. E aí, pastora, eu custeava a casa de recuperação, né? A minha internação com o dinheiro dessa casa e mandava as coisas para o Pedro. Essa tia minha, aceitou ficar com ele durante esse período, só que quando deu 3 meses que eu estava na casa de recuperação, eu não suportava ficar longe dele. E comecei a pedir para Deus, e comecei a pedir. E eu ajoelhava e orava, e orava, e orava. Gente, a oração tem um poder tão grande. Eu falo porque assim, eu já tive tantas coisas através de oração, tantas respostas. E aí eu comecei a orar, orar, orar. E quando 3 meses que eu estava na casa de recuperação, a dona da casa de recuperação confiava tanto em mim, pela vontade que eu tinha de me recuperar, ela via como que eu não saía fora da linha nem um pouquinho e tudo, e ela foi confiando em mim, já me deixava sair da casa sozinha, levar as outras meninas para o médico, buscar remédio, foi me dando uma certa liberdade. Lembrei de José do Egito. Não é? Aonde ele estava, a presença de Deus era tão forte que ele tinha confiança para cuidar dos outros. Glória a Deus, e eu pegava as meninas e ia com ela para o posto de saúde e tudo. E aí, nisso, um dia, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, sabe? Aí Deus pegou e falou tão forte no meu coração, esse rapaz que hoje é meu marido, foi lá me visitar, e eu falei, como é que eu vou fazer para pegar meu filho? Deus me deu toda a estratégia. Vai lá e pede para ele. Eu peguei e falei assim, como é que eu vou pedir para ele? Eu falando com Deus. O homem me conheceu na rua, a gente nem é casado. E ele, né, agora que a gente está se relacionando mesmo e tudo, vamos ver se a gente vai ficar firme. E aí nisso eu virei para ele e falei assim, ele era muito aquele homem fechadão e tudo, eu peguei e falei assim, meu Deus, como é que eu faço isso? Isso é impossível, né? Uma pessoa que, tipo assim, ele já tinha um filho, mas não tinha casado, né? E o cara me conheceu na rua, como que eu ia pedir para o cara registrar o meu filho para eu pegar meu filho? Né? Coisa de, se a gente for pensar, falando assim, a gente pensa, tá louca. É coisa de Deus mesmo, loucura de Deus mesmo. Aí eu peguei, cheguei perto dele e falei, aqui, eu queria saber se você podia registrar o Pedro para eu poder pegar a guarda do Pedro, porque eu não suporto mais ficar sem ele. Ele pegou e falou, vamos lá. Olha como é que Deus é tremendo. Desse jeito, pastor. Aí eu conversei com a dona da casa de recuperação, ela permitiu que a gente saísse, eu liguei para o meu pai, fomos lá, fomos até lá como é que chama, gente, o lugar? Uma cidadezinha. Ele estava com a minha, Santa Luzia, pertinho, que ele estava com a minha tia, fomos até lá. Quando eu cheguei lá, que eu pensei assim, né, vai ser, vou pegar meu filho, que maravilha, e tudo, fomos no juizado e tal. Ele registrou meu filho, o nome dele, pegou a guarda provisória, e ela estava com a guarda provisória, ele pegou a guarda, né, e ficou como se a criança estivesse com ele. E fomos lá para pegar meu filho. Quando eu chego lá, ela que tinha me conhecido a vida inteira, né, tinha de criação, mas me conhecia a minha vida, eu já tinha ajudado muito. Ela simplesmente virou para mim, chorando, e falou, eu queria que você não tivesse se recuperado, porque ele ia ficar comigo, desse jeito. Aquilo foi um choque tão grande que eu senti na hora, mas eu falei, ele vai comigo. E peguei meu filho e fomos embora, e a casa de recuperação não podia ter criança, por causa da fiscalização, porque lá não era adaptado para criança. Pois ela falou, olha, você vai deixar o seu filho aqui com você, você vai ficar com ele. E todo dia, 6 horas da manhã, você sai e vai levar ele para essa moça olhar. E aí o dinheiro que eu passava para essa tia minha, eu já comecei a pagar essa dona que ficava com ele durante o dia. Então, 6 horas da manhã, eu estava de pé, arrumadinha com meu filho, subia uma ladeira, mas levava ele no braço, até que eu ganhei um carrinho, fui, deixava ele lá nessa senhora, 6 horas da tarde, eu estava na porta dela para pegar meu filho de volta e ficar com ele, passar uma noite com ele, e assim foi até o final da minha internação, para a honra e glória de Deus.
algumas moças se levantavam contra mim porque a batalha espiritual, né? Porque o inimigo ele ficou furioso com isso, ele não queria que isso, né, permanecesse. Então tinha uma moça lá, principalmente, que ela se levantou contra mim de uma forma que ela acordava meu filho, ela fazia de tudo. E se você briga de recuperação, você vai embora. Você não pode brigar, não importa se a pessoa está certa ou não. E ela me provocava, ela chegava perto de mim assim e fazia de tudo. Pastor, mas o Ai, Espírito de Deus, eu acho que assim, ele na hora ele falava, calma, filha, porque você vai vencer. E acabou que eu passei por esse processo. E um dia eu ouvi uma pregação nessa igreja e o pastor falou assim: quebra hoje o altar de Baal na sua vida. O que está sendo o altar de Baal na sua vida? E para mim, que queria, né, levar uma vida com o Senhor, o fato de eu poder sair da casa de recuperação, dela me dar essa liberdade, era onde eu aproveitava também para namorar um pouquinho com meu marido atual. E nisso Deus tocou tão forte no meu coração e falou que isso não estava certo, que não era para eu fazer dessa forma. Sabe? Uma pessoa que tinha vindo do mundo, né? E Deus já estava falando dessa maneira. E a partir daquele dia, eu cheguei no meu esposo e falei para ele, Reinaldo, a partir de hoje, a gente não vai se relacionar mais. A gente só vai se relacionar se você quiser realmente casar comigo. Aí depois que a gente tiver casado, tudo bem. E aí ele falou, não, vamos casar. Aí fomos no cartório, marcamos o casamento. Quando deu dia 10 de outubro, foi o dia do nosso casamento. Até estou sem porque eu engordei muito e ela não está servindo. Mas casamos, tudo direitinho. Mas até nisso, Deus ele foi tão cuidadoso que até nessas, sabe, em todas as coisas Deus foi me orientando como que eu ia fazer. Casamos, o Pedro hoje é um menino que vai fazer 10 anos, totalmente inteligente. A senhora conheceu ele aqui, né? Inteligente, esperto, nunca teve 220 o Pedro, super nem, esperto. nunca teve nenhum problema de saúde. E para honra e Glória a glória de Deus. Deus, Deus me deu mais 2 filhos. Deus, assim, depois dessa época, eu já fiz tantas coisas que tem hora que eu falo, gente, como é que o processo foi rápido, né? As coisas que eu já fiz na obra do Senhor. Quando eu fui para Israel, o meu marido estava desempregado. Olha para você ver como é que Deus é tremendo, quando Deus tem um propósito na vida da gente. E eu creio que Deus me levou lá porque Ele queria me mostrar que Ele podia fazer da forma dele, que Ele ia mostrar para outras pessoas através desse testemunho também. Porque várias pessoas que são do meu Facebook, várias pessoas, né, que a gente tem nas redes sociais, que é uma ferramenta assim, que é de Deus mesmo, né, sabendo usar é de Aham. Deus. E várias pessoas que eram do meu passado puderam ver, né? Eu lá, e na hora que as pessoas me viram, pessoas me ligavam, pessoas porque meu número fica no Facebook, com o salão, e assim, Pastor Flávio, uma série de pessoas que oraram por mim no passado. O Pastor Flávio me ligou, eu estava lá no Muro das Lamentações, e ele me ligou e falou assim: mulher de Deus, você venceu e tudo. Eu falei, gente, Glória aquilo a Deus. é gratificante. É como fala em Ageu 2:9, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Que é a Não é primeira. verdade? Então, assim, eu passei por tantas coisas maravilhosas até hoje, que tem hora que eu falo assim, Senhor, nossa, eu não estou acreditando que sou eu que estou passando por isso. Quando eu fui para Israel, olha para você ver que coisa mais maluca. Eu congregava na Batista de Leade, uma igreja aqui perto, uma bênção também, e o pastor falou assim, olha, gente, apareceu lá no telão, né? Caravana para Israel, isso foi em 2019. Meu marido estava desempregado, mas eu já tinha um salão aqui e tudo, e Deus agindo, graças a Deus, não tivemos falta de nada. E eu com Glória a Deus. 3 filhos. E eu com 3 filhos. Eu peguei, né? A igreja estava assim, todo mundo virou e falou assim. Ele pegou e falou assim: olha, Israel não é dinheiro, é fé. Aí eu peguei, Deus já colocou no meu coração na hora, você vai. Eu peguei e falei, eu vou. Todo mundo sabia da minha vida lá na igreja, porque eu sou muito falante, tudo, né? Todo mundo olhou para mim assim, deve ter pensado, oh, como é que ela vai? Marido desempregado, 3 filhos pequenos, né? Tá doida. Eu peguei e falei, eu vou.
E para honra e glória de Deus, eu fui a primeira a terminar de pagar a minha passagem. Foram 5 pessoas da nossa igreja, fora os nossos pastores. Eu fui a primeira da nossa igreja a terminar de pagar a minha passagem. Levei dinheiro, trouxe presente. Sai, Caleb! Trouxe presente. E, assim, foi tudo maravilhoso. E quando eu estava lá dentro do Mar da Galileia, assim, eu comecei a chorar e o dono do barco cantando Yeshua em português para a gente, com o sotaque dele, né? E aí nisso Deus trouxe à minha mente as coisas que eu tinha vivido. Peraí, sai, Ao vivo é assim mesmo, irmã. Muitas coisas que eu tinha vivido, Deus veio trazendo aquilo na minha mente. Eu voltei aqui e fui vendo coisas que eu vivi e comecei a chorar ali dentro e tudo, e glorificar a Deus, porque assim, depois que eu parei, falei assim, gente, olha onde eu tô, olha onde o Senhor me trouxe. Deus me tirou de dentro da Cracolândia, me trouxe aqui para a Terra Santa. Depois eu estava dentro do túmulo de Cristo e coloquei as mãos e agradeci o meu Salvador e falei, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por ter morrido por mim, que não mereço. Obrigado por ter dado a sua vida por mim, que não valia nada. Glória e ainda, o Senhor ainda viu algo de bom em mim. Porque, como a gente estava falando ontem, né? Nós enxergamos como nós vemos como homens. Agora, Deus, ele enxerga o coração. Não é verdade? E foi tremendo demais o que Deus fez na minha vida. E eu passei muitos momentos de vergonha na minha vida. Momentos de humilhação, né? No meio de favela, no meio da rua, momentos assim, porque foi coisas muito tristes que eu passei, e eu era uma pessoa que, quando eu estava sob o efeito da droga, eu era uma pessoa insuportável. Uma pessoa que falava demais e brigava e fazia isso, fazia aquilo, e a gente, além de estar sob o efeito da droga, o espiritual cheio de demônios, sabe? E tudo, então assim, eu passei por muita humilhação. E depois, quando a minha família ficava sabendo dessas coisas, né? Pela parte do pai, dos meus tios e tudo. E depois eu fui convidada para levar o meu testemunho na igreja que eu congregava, e já tinha uns 2 anos que eu congregava lá. E eu consegui juntar quase toda a minha família na mesma igreja, e fui dar o meu testemunho, e nisso eu fiz um slide, fiz um vídeo, e fui passando, sabe, no final, e assim foi lindo, foi lindo. E eu não tenho como não contar e não agradecer ao Senhor, né, por essas coisas que Ele fez. E chegando lá estava meu tio, minha madrasta, todo mundo, meus irmãos, amigos, pessoas que saíram de longe para ir lá assistir o meu testemunho. E foi assim tremendo, sabe? As pessoas vendo, as pessoas chorando, as pessoas glorificando pelo aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Aí depois comecei a fazer o curso de teologia para eu conhecer um pouquinho mais do Senhor. E na minha formatura foi assim uma coisa linda, pastora, foi lindo. Foi uma coisa de Deus mesmo. Aí meu irmão foi, minha irmã foi, meu marido, todo mundo apontando assim para minha camisa, e eu pensando, Deus, só o Senhor mesmo é que faz isso. O Senhor é tremendo e maravilhoso. Então, por isso que eu falo, hoje, geralmente, quando eu vou nas igrejas, eu falo, mãe, não desanima, não para de orar, não para de interceder pelo seu filho, não deixa de buscar pelo seu esposo, não tem situação que Deus não possa mudar. Pastora, durante esses 9 anos, eu tive que fazer exames, né, depois, por vários motivos, até mesmo para entrar na casa de recuperação. Eu poderia ter pego uma doença, eu poderia ter, né, por exemplo, se eu tivesse contraído HIV, qualquer coisa poderia ter acontecido, mas o Senhor me guardou em tudo. E tinha muitas pessoas que pagavam preço de oração pela minha vida. Pastora Rosimeire, Luciene, várias pessoas, pastores que eu conhecia, às vezes eu passava na rua, um dia eu descalço, entrei na igreja da pastora Rosimeire, estava no meio do culto, comecei a conversar e abracei ela e pedi oração, aquele negócio todo, meu Deus do céu. E aí ficamos muito amigas, né? A gente já se conhecia e ela pagando preço de oração pela minha vida. Então vale a pena, gente,
orar pelo nosso irmão, vale a pena a gente clamar ao Senhor, pagar preço, sim, porque Deus ele faz milagres, porque ele fez na minha vida. E hoje, através desse trabalho que a gente tem aqui, que é o trabalho da célula, quantas pessoas já aceitaram Jesus aqui? Eu já não tenho mais conta, não consegui. Graças a Deus. Em um ano. E tem pessoas que congregam na nossa igreja através dessa célula. E eu falo assim, Deus, o Senhor é tão tremendo que o Senhor tem trago pessoas maravilhosas aqui para trazer a palavra através da vida da senhora. Um irmão também reconciliou aqui, lembra, né? Enfim, Deus tem que fazer todas as coisas. E cada dia, isso é um testemunho. Cada dia, porque quem me viu daquela forma e vê o que o Senhor tem feito hoje, não é para minha honra, não é para minha glória, não é para honra e glória dele, porque quem faz é ele, quem liberta é ele. Né? Então, para que o nome do Senhor seja glorificado, eu quero continuar firme na presença dele, porque a palavra também diz que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que nos cuidar todos os dias, cuidar da nossa mente, do nosso espírito, porque, né, o inimigo ele está aí o tempo todo. Ele espera, ele é paciente, ele espera ali um minuto para você dar uma brecha. Mas quando a gente está alicerçado no Senhor, ele nos guarda, ele acampa seus anjos para nos guardar, nos fortalecer, né? Principalmente. Glória a Deus. E quando você falou que alguns anos atrás uma pessoa falou num tom até mesmo de desprezo, quem te viu, quem te vê, hein? Há muito tempo atrás, por causa da sua situação deplorável. E quando Deus colocou no meu coração para estar te convidando para esse momento, o Senhor falou comigo, o tema é quem te viu, quem te vê. Mas olha que Deus lindo, o mesmo Deus que te viu na humilhação no passado, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. É o mesmo Deus que me mandou te chamar com esse tema para que hoje você visse quem te viu naquela situação deplorável e quem te vê hoje brilhando à luz dele. Eu acho maravilhoso um texto muito conhecido aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. E poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jesus, ele não veio para, entre aspas, os que se acham bons, porque bom só Deus, ninguém aqui é bom, é tudo para a mesma coisa. Ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles que já se acham estar prontos, pelo contrário. Foi como a senhora falou, enquanto você tinha tudo, um bom emprego, uma casa própria, um namorado que era gerente, não te faltava nada, do bom e do melhor, você achou que não precisava de Deus, não precisava de nada. Você não conheceu Deus no vale fértil, você conheceu Deus no deserto. É no deserto que ele se manifesta, porque enquanto está indo tudo de vento em popa, a glória da empresa, a glória do patrão, a glória do salário, a glória do financiamento que deu certo, a glória do curso, a glória do diploma. Mas na hora que você olha para a direita, para a esquerda, você não vê saída. Na hora que você não vê o chão, aí você finalmente começa a raciocinar, eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não valho nada, que estrutura, que situação, a que ponto eu cheguei. E aí você procura um, ele não resolve, você procura outro, também não resolve, você procura. É igual você falando das coisas mínimas, que são tão grandes nas nossas vidas.
Nós vivemos um tempo em que eu acho que nunca o ar fosse tão lembrado e valorizado. Algo que desde que a gente nasce, a gente precisa o tempo todo. Mas pelo fato de você não ver, você não pagar, parece que é uma coisa normal. Estou respirando porque é normal respirar. Tem gente pagando caro para respirar e não está conseguindo. Porque o fôlego de vida vem de Deus. Para a gente continuar respirando, tudo vem dele. Então é aonde ele chega quando ninguém dá mais nada. Quando todas as portas se fecham, quando as possibilidades se acabam. Eu me lembro lá em Marcos 5, a respeito daquele endemoniado, o gadareno. Sim. Aquele rapaz, ele tinha uma família, gente. Tanto ele tinha uma família que quando Jesus libertou ele falou, mestre, eu quero te seguir. E Jesus falou, não, você não vai me seguir, você vai para a sua família contar tudo que Deus fez por você. Então imagina a dor, o sofrimento daquela família. Aquele cara tinha parente e ele morava no cemitério, se cortando, como um doido, maltrapilho, semi-nu, louco, possesso de demônio. Ninguém dava nada, as pessoas deviam passar de largo. Só que Jesus chegou. E quando Jesus chega, o mal tem que sair. Quando Jesus ele chega, não tem para o inimigo, não tem. Tanto que quando o Senhor se aproximou dele, aquele homem possesso se prostrou e os próprios demônios falou, o que tens conosco, filho de Deus, vieste nos atormentar. A presença de Jesus atormenta o inimigo. Olha que coisa gloriosa. O inimigo, ele faz de tudo para nos atormentar. Mas quando você chama Jesus e Jesus vem, porque quando você chama, ele vem. Quando ele chega, quem fica atormentado é o cão. E ele tem que sair. E então, naquele momento, o Senhor repreendeu aqueles demônios, eles entraram nos focos, e aquele que ninguém dava nada, era um perdido, já estava esperando morrer. Ou então até suicidar na situação que ele vivia. De repente, estava lúcido, são e sóbrio. Por quê? Porque Jesus chegou. Para Deus não tem tamanho de gigante, não tem dificuldade. Quando Jesus chega, o mal tem que sair. Né, missionária? Isso é maravilhoso. E olha para a senhora ver, um pedacinho que me chama bastante atenção nessa passagem é que quando ele fala, não nos mande de volta para o abismo, desde que entremos naquela manada de porcos. É porque nem o demônio, nem os principados, as potestades querem ir para o inferno. Eles querem ficar na terra, né? Igual o Jó, quando Deus pergunta de onde vem Satanás, ele de rodear a terra, de observar os homens. Porque eles não querem estar no inferno. E muitas pessoas sabem que o inferno é real, mas as pessoas não querem despertar para que nós precisamos viver uma vida com Cristo, porque nem os demônios querem estar lá. Né? Eles pediram para entrar naquela manada de porcos, por quê? Porque eles não queriam voltar de volta para a vida. Por isso que nós temos que ter consciência, que nós temos que viver uma vida com o Senhor. Porque imagina se eu morresse da forma que eu estava. Nossa! Né? Já tinha um passaporte garantido, né, pastora, para lá. Só que hoje, eu falo, há pouco tempo eu tive Covid e eu passei muito mal. E eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, não me deixa morrer, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Pastora, e eu clamei tanto ao Senhor, e assim, parece que foi uma coisa impressionante. Meu marido diabético, hipertenso, meus 3 filhos, uma casa pequena, e ninguém pegou. Deus glória a Deus. Glória a Deus. A gente, né, se a gente parar para pensar, o Senhor, Ele guarda os seus, Ele nos guarda. Nós podemos passar pelo deserto, mas Ele está ali junto, Ele está ali te guardando. No deserto, Ele providencia nuvem para te guardar, né? Ele providencia carne, Ele providencia maná, Ele providencia água brotando da rocha, né? A gente não pode deixar de clamar, de engrandecer o nome do Senhor, de buscar o Senhor. É verdade, uma coisa que eu acho assim extraordinária, missionária Valéria, é que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições.
E nisso aí ele é muito justo. Primeiro, porque a palavra não falha, se ele falou é fato. A palavra não mente. E segundo, bebê passa por aflições, criança, adolescente, jovens, adultos, idosos, casados, solteiros, empregados, desempregados, quem tem posse, quem não tem nada, todos nós passamos lutas e aflições. Mas eu quero pegar como exemplo aquela passagem onde Jesus está junto com os discípulos em alto mar, quando sobrevém uma terrível tempestade, um vento impetuoso. Mas uma coisa é você passar pela tempestade com Jesus e outra sem Jesus. Porque com Jesus, eles tinham a quem clamar. Enquanto a tempestade estava detonando, Jesus com a cabeça no travesseiro, dormindo tranquilo, a própria paz em pessoa. E eu imagino eles desesperados: mestre, acorda, o senhor não vê que a gente está morrendo, acorda, acorda, levanta. E aí ele levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar e ainda chamou a atenção dele: ó, homens de pequena fé, geração incrédula, até quando estarei convosco? Agora imagina, no mesmo mar, enfrentando as mesmas ondas, o mesmo vento, sem Jesus no barco. Misericórdia. Todo mundo então, exatamente, a palavra de Deus fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Lutas, normal, a gente está no mundo, vai vir, todos nós vamos passar dificuldades, dores, mas pense nisso. Uma coisa é você passar por um processo de dor, de perda, angústia, de depressão, de lutas, batalhas, uma traição, um prejuízo, uma quebra financeira sem Cristo. E a outra coisa é você passar por Cristo. Eu ganhei um quadro, pastora, deixa eu compartilhar com você. Achei bacana demais esse quadro. Minha mãe estava aqui esses dias, e a gente foi lá no centro, porque ela não mora aqui, aí a gente foi lá. E aí a gente chegou numa loja e tinha uns quadrinhos lá. E esse era um dos quadros que mexeu muito comigo. Aí ela me deu, que eu ri quando eu ganhei esse quadro. Olha o que está escrito aqui, ó. O que ela... Aqui, ó, peraí. Tá. Para mim ele fica virado. Aqui, ó, tá virado, né? Não tem jeito, aqui, ó. Tá escrito aqui o seguinte: o que ela aguenta sorrindo, você não aguenta nem gritando. Misericórdia. Mas sabe o que eu vi com isso aqui? Mexeu muito comigo. Por quê? Porque, de fato, nós passamos batalhas imensas, grandes, e muitas vezes ninguém fica sabendo. Ninguém. A gente está igual a mulher tsunami. E aí, como é que vai seu filho? Tudo bem. E seu marido? Vai tudo bem. E identificou muito comigo, por quê? Porque como eu tenho esse porto seguro, eu tenho essa fonte de vida, eu tenho essa força que não vem de mim, vem do alto. Muitas coisas eu aguento sorrindo, dando glória a Deus. E fala que muitos não aguentariam nem gritando. Verdade. E quantas vezes a gente, fica em silêncio. A gente tem com quem desabafar. A gente tem um psicólogo, tem um psiquiatra, um médico, um amigo. A gente tem um confessionário, né? Um pai, um marido, um conselheiro. Ele é tudo para nós. Ele é tudo. Então, cada luta que você passa, tendo essa segurança, desse porto seguro, você muitas vezes parece que você sai meio assim, tonta, meio descabelada, né? Tem dia que a gente fica com olheira, mas você respira fundo e continua a marchar. Porque Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, refúgio. E a gente tem que estar firmada nesse Deus. Então é isso que a gente quis passar nessa tarde, porque muitas pessoas há 10, 12 anos da sua vida atrás, se tivesse uma lixeira, te jogava dentro. Nossa, com certeza. Com certeza. Não é? Como eu. Jogava dentro. Isso aí não tem valor, não é uma qualquer. Essa aí faz qualquer coisa por uma pedra.
E olha, você hoje com a Bíblia na mão, pregando a palavra, se alimentando bem, glória a Deus. Deus não tem deixado faltar nada, tem suprido de forma extraordinária, te deu um homem abençoado, 3 filhos com saúde. Irmão, você falou que você tomava etanol com seu filho na barriga. Você caiu, cortou a barriga. Você usava droga. E o menino nasceu mais forte do que filho de muito mais saudável por aí. Pastor, olha para você ver uma coisa que eu esqueci de contar. Olha para você ver, a queda foi tão forte que quando ele nasceu, os olhinhos dele estavam vermelhinhos de sangue assim por dentro. Eu creio que foi devido à queda, né? E assim, eu fiquei com tanto aquilo, cortou tanto meu coração que eu não tinha, como eu estava sob efeito de drogas, eu não tinha consciência que isso poderia causar algo de ruim, mas o Senhor guardou ele o tempo todo, dentro do meu ventre. E tinha uma moça, inclusive, lá no hospital, a moça nunca tinha usado droga. E a filha dela tinha falta de oxigênio no cérebro. E aí a gente pensa, né? A gente não entende. Somente Deus para explicar, né? O propósito de Deus, né? Talvez aquilo também era um propósito do Senhor. Igual aquele cego, né? De nascença, que os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Foi a mãe? Foi o pai? Jesus fala, ninguém pecou. É para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu quero aqui, missionário, deixar um versículo para meditação e depois eu gostaria que você deixasse também uma palavra final falando que o mesmo Jesus que te libertou continua libertando, porque ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. E aqui no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, fala o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai o seu nome enquanto ele ainda está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha só, primeiro, busca a Deus enquanto a gente ainda tem tempo. Porque tem muita gente que fica deixando para depois, eu tô novo, eu não tenho tempo, eu tô muito ocupada, eu trabalho demais. E há situações que o tempo vai ser num leito de dor, na perda de uma pessoa amada, numa dificuldade, aí a pessoa vai lembrar do Senhor. É igual aconteceu no seu caso, né? Você lembrou de Deus, foi quando você já não tinha mais recurso saída. Graças a Deus que Ele te deu a oportunidade de voltar. Mas tem muitos que nem dá tempo. Porque Deus está falando, está falando, está falando, está falando. E tem pessoa que acha que é na hora que eu quiser. Eu estou tão ocupada, eu estou tão isso, estou tão aquilo. Isso, ô missionário, esquecendo que a gente nasce sem trazer nada. E quando a gente partir daqui, não vai levar nada. Então, aquele que deu fôlego de vida, ele vai tomar. Porque é dele. E quando ele tirar esse fôlego de vida, ele vai nos chamar e nós prestaremos contas a ele de tudo que fizermos aqui, até do que a gente fala. Jesus, ele deixou registrado na palavra que a gente vai prestar contas por cada palavra. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Graças a Deus, deu tempo para Valéria. Deu tempo para mim. Mas tem muita gente aí que está sendo pego de surpresa e não está dando mais esse tempo. Pode falar. Da época que eu era usuária, da época das pessoas que conviveram comigo, outro dia eu fui contar. E assim, mais de 50, sem exagero, pessoas que eu conheci que já se foram e morreram muito sem salvação. Nossa! Tá? Sem salvação. Pessoas que iam na minha casa, outros usuários de droga, pessoas que passaram, né, pela minha vida, traficantes, pessoas que infelizmente morreram sem salvação, né? Muito triste mesmo. Eu tenho hoje três pessoas que eu conheço
que conseguiram se recuperar. Eu, Reginaldo e mais as outras pessoas que eu tive oportunidade de conhecer, dos que eu tenho conhecimento, foram só. Então, assim, é muito triste, a gente tem que orar muito pelas pessoas, pelos nossos irmãos, e a gente tem que vigiar muito com relação à família, como eu disse no começo. Orientar muito os nossos filhos, as nossas crianças, né? Tem um ditado que fala que não é que a pessoa que nasceu no Evangelho, ela não vai ir por esse caminho. Mas a palavra do Senhor fala, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando mais velho, ele não se desviará dele. Um dia ele pode até sair, mas a semente está plantada, né? Sim. Hoje em dia tem muitos filhos de pastores, muitas pessoas que nasceram no Evangelho perdidas. Mas tem muitas pessoas também que estão salvas. Isso, toda regra tem sua exceção, né? Mas a gente não pode deixar de educar, porque tem um ditado que fala: eduquem os meninos e não será preciso castigar os homens. E é uma grande verdade, né? A gente tem que tentar, de toda forma, criar os nossos filhos. Hoje eu passo para os meus filhos aquilo que eu não tive. E glória a Deus por eu estar saudável, por eu estar sã, viva, e na presença dele, eu passar isso para os meus filhos. Eu queria deixar um versículo que está em 2 Crônicas 7:14, principalmente não só para as pessoas que têm algum problema de vício, para tudo na sua vida. Eu sou apaixonada com esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito forte, gente. É muito forte. Se você buscar o Senhor, se você se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai sarar a sua terra, assim como ele fez comigo. Teve jeito para mim, tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu marido, tem jeito para o seu vizinho. Mas nós temos que fazer o ide do Senhor também, ir, levar a palavra, levar o testemunho. Falar, igual muitas pessoas falam comigo, olha, eu falo de você para as pessoas quando eu vejo alguém que não consegue sair das drogas, eu te dou como exemplo, eu falo, glória a Deus, para a honra e glória daquele que fez. Glória a Deus. Para a honra e glória de Deus. Pastora, eu fiquei muito feliz de poder participar dessa live com a senhora, viu? Estava morrendo de medo, porque nunca fiz live, mas assim, foi muito bom. Que Deus continue te abençoando. Eu queria agradecer a senhora pela oportunidade, né, Graças a Deus. Mais... Amém? Que Deus possa ter edificado vidas, né, através desse testemunho hoje. Amém? Amém. Que Deus também abençoe cada pessoa que ainda está conosco, cada pessoa que vier a ouvir. Lembrando que Jesus não mudou. Quem muda somos nós. Ele é o mesmo. O mesmo que curou no passado, cura hoje. O mesmo que libertou no passado, liberta hoje. Ele mesmo nos chama, vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Está pesado aí? Está oprimido? Vem. O fardo dele é leve, é suave, é manso. Ele é bom. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que eu aqui no bairro em que eu moro, bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, para chegar no centro de Belo Horizonte, tem muitos atalhos, são diversos atalhos, muitos meios. Mas para chegarmos a Deus, só existe um. E esse endereço está em João 14,6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que passar pelo Filho. Porque quem levou a coroa de espinhos até o fim foi Jesus. Quem pagou um alto preço e derramou todo o seu sangue foi Jesus. Lá na cruz do Calvário, eu posso imaginar que a força que o sustentou ali, primeiro, era obedecer à vontade do Pai. E segundo, é porque ali, em cada gota de sangue, ele já te via, Valéria. Ele já me via. Ele já via você que está aí ouvindo essa live neste momento. Trazendo à sua memória o que pode te dar esperança. Que graças ao grande amor do Senhor,
nós não somos consumidores. Ninguém é digno e nem merecedor pelas suas próprias obras. Não, é pela graça. Por essa graça, dê lugar no seu coração. Convide o dono, o autor da vida, para que venha te dar vida de qualidade. Porque existem muitas pessoas que parecem só um boneco andando pela rua, um olhar vago, perdido, pessoas oprimidas. Parece que tem uma nuvem escura que envolve essas pessoas, a vida não deslancha, só abre a boca e fala besteira. Mas o Senhor, Ele vem e transforma, Ele traz paz. Esse foi o tema desta tarde, quem te viu, quem te vê, porque há uma grande diferença antes de Cristo e depois de Cristo. Então eu tenho certeza que assim como ele mudou a vida da Valéria, tem mudado a minha também, ele tem poder para mudar a sua e da sua família. Eu quero fazer uma oração antes de nos despedir. Desde já, muito obrigada, querida missionária Valéria. Nós estávamos um pouco assim, né, coração batendo forte, mas isso é gostoso, isso é temor, para a gente ter aquela preocupação. Senhor, não me deixa falar bobeira, não me deixa falar de mim, Senhor, fala, porque o objetivo aqui é que vidas se voltem para o Senhor, enquanto se pode achar. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, você que pode, fecha os seus olhos, liga sua mente em Deus, porque o mesmo Deus que está aqui, está com a missionária Valéria, está aí contigo. Senhor, muito obrigada por esse tempo precioso nesta tarde. Obrigado, Pai, porque é um momento tão maravilhoso, é um momento que gera paz, que nem parece que nós estamos neste mundo tão corrido, tão turbulento e tempestuoso. Mas aonde o Senhor está, aonde o teu nome é pregado, aonde a tua palavra é ministrada, a paz reina, a alegria, a cura, a perdão e libertação. Nesta tarde, podemos, ó Pai, compartilhar um pouco acerca das tuas maravilhas, de que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor não tem causa perdida, o Senhor não tem lata de lixo. Não. O Senhor é aquele que nos faz reinar Cristo nas regiões celestiais. Eu te peço, Senhor, fortalece esse que está fraco. Levanta o que se sente caído. E esse, meu Pai, que já nem tem mais aquela alegria no coração da salvação. Eu nem sei se eu morrer agora, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Faça essa escolha que é Cristo. Ele tem poder para te dar vida e vida com abundância. A palavra do Senhor fala que se você o confessar como o único, suficiente Senhor, Salvador, como Filho de Deus que veio em carne, morreu, mas ressuscitou. Se você o confessar com seus lábios e crer no seu coração, você será salvo. Então, abra o seu coração. Jesus tem sempre algo melhor para você. Abra o seu coração enquanto é tempo. Porque aquele que começou uma boa obra, eu creio, através dessa live, ele é poderoso para cumprir. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus guarde a sua entrada, a sua saída. Que Ele acampe os anjos dele ao seu redor. Que Ele livre os seus filhos. Ele livre a sua esposa, o seu cônjuge. E lembre-se, é uma linha direta, ligada 24 horas por dia. Nunca dá fora de área. A bateria nunca acaba e nem dá sinal de ocupado. É só clamar. Clama, clama. Existe um Deus que, embora lá no céu, ele mora dentro de mim e dentro de você. Vale a pena confiar. Vale a pena se entregar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Já estou com saudade de te rever. Um abraço. Deus continue te dando graça, te dando unção, ousadia. E eu creio que a sua casa é um celeiro de missionários. É um celeiro de pregadores do Evangelho. Que Deus abençoe poderosamente o seu lar e continue te usando nessa terra, viu, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A senhora quer deixar um abraço aí para quem entrou aí, as pessoas que a senhora convidou? Gente, deixa eu ver aqui. Eu não tive como olhar todo mundo, porque eu fiquei focada, né? Falei, senão vou perder o foco. Mas eu queria agradecer, né, as pessoas que entraram, minhas amigas, a pastora Rosimeire, ela entrou na live, tá vendo? Eu falei dela, gracinha, sou muito apaixonada.
senhora estava conversando muito com ela também, né? A senhora teve a oportunidade de Sim, conhecê-la. isso demais. Valéria, Silvana, todo mundo, gente, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Viu? Que Deus venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Amém, amém. Um beijo. Que Deus abençoe a cada uma e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau para todos e até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.